Em 1981, o ornitólogo chinês Liu Yinzheng entrou nas montanhas Qinling com uma missão sombria: confirmar oficialmente que o ibis de crista havia desaparecido para sempre. Durante décadas, a espécie sumira da China, do Japão, da Coreia e do extremo leste da Rússia. Para a ciência, o caso estava praticamente encerrado. Mas perto de um pequeno vilarejo cercado por arrozais, Liu olhou para uma única árvore e viu algo que ninguém esperava encontrar. Ali estavam 7 aves vivas, 7 sobreviventes carregando o futuro inteiro de uma espécie. E o mais inacreditável não foi apenas elas terem escapado da extinção. Nas 4 décadas seguintes, essas aves mudariam a agricultura, recuperariam florestas e ajudariam a transformar uma região inteira da China. Durante 3 anos, Liu Yinzheng e sua equipe percorreram mais de 50 mil quilômetros por 14 províncias chinesas. Eles visitaram florestas, vales e aldeias onde o ibis de crista havia sido visto no passado. Mas cada pista terminava do mesmo jeito: silêncio. Alguns relatos eram antigos, outros confundiam a ave com espécies parecidas. Na primavera de 1981, Liu já havia preparado um relatório com uma conclusão devastadora. O ibis de crista estava extinto na China. Para a comunidade científica, restava apenas registrar oficialmente a perda. Antes de entregar o documento, porém, ele decidiu verificar uma última informação. Um trabalhador florestal chamado Liu Baozhong dizia ter visto uma ave semelhante perto de Yaojiagu, um pequeno vilarejo nas encostas das montanhas Qinling. Liu não acreditava muito naquela história. Mesmo assim, foi até lá. Em 23 de maio de 1981, acima de arrozais em terraços, ele finalmente encontrou o impossível: 2 casais adultos e 3 filhotes reunidos perto de uma árvore de nidificação. Eram 7 aves, toda a população selvagem conhecida. Liu não sentiu alívio, sentiu medo, porque naquele instante percebeu que o futuro de uma espécie inteira dependia das decisões tomadas nos dias seguintes por cientistas, autoridades e moradores. 7 aves carregavam o futuro inteiro do ibis de crista selvagem, e todas estavam concentradas em uma única árvore, acima de uma comunidade agrícola que ainda não compreendia o tamanho daquela descoberta. A reação foi imediata. Apenas 4 dias depois, as autoridades de Yanxian criaram uma zona de proteção emergencial. A caça foi proibida. As árvores de nidificação não podiam ser cortadas. Pesticidas, fertilizantes químicos, armas e explosivos foram banidos das áreas usadas pelas aves. 4 guardas passaram a vigiar o local dia e noite. Durante o dia, registravam cada voo, cada refeição e cada movimento. À noite, protegiam os ninhos contra predadores. Para impedir que cobras subissem pelos troncos, a equipe chegou a espalhar manteiga nas árvores. Parecia uma medida desesperada, mas aquele pequeno círculo de proteção logo começaria a transformar tudo ao redor. O que aconteceu depois parece simples, mas mudou completamente o destino da espécie. O ibis de crista não caça no alto das árvores. Ele procura alimento caminhando por águas rasas, arrozais inundados, margens de riachos e pequenos pântanos. Com o bico longo e curvado, vasculha a lama em busca de peixes pequenos, rãs, caranguejos de água doce, minhocas e insetos. Isso significava que proteger apenas os ninhos não seria suficiente. Se os campos ao redor deixassem de produzir alimento, as aves desapareceriam mesmo sem serem caçadas. E esse perigo já estava avançando pela zona rural chinesa. Pesticidas e fertilizantes químicos aumentavam a produtividade agrícola, mas reduziam drasticamente os pequenos animais encontrados na água e no solo. O veneno não precisava matar o ibis diretamente, bastava eliminar aquilo que ele comia. Por isso, nas áreas de alimentação das aves, os agricultores receberam uma ordem difícil: abandonar os produtos químicos e voltar a métodos tradicionais.
Eles passaram a usar composto orgânico, retirar ervas daninhas manualmente e controlar pragas sem pulverizações intensivas. As margens dos arrozais também precisavam permanecer vivas. Naquele momento, isso parecia um enorme retrocesso econômico. O trabalho aumentou, os custos cresceram e a produção podia ser menor. Mesmo assim, os agricultores aceitaram e, sem perceber, estavam criando algo que décadas depois valeria muito mais do que o arroz convencional em toda aquela região montanhosa. Os agricultores de Yanxian aceitaram aquela exigência, mesmo sem saber se algum dia receberiam algo em troca. Durante anos, trabalharam mais, mantiveram métodos tradicionais e observaram o pequeno grupo de ibis crescer lentamente. No início dos anos 2000, as 7 aves já haviam se transformado em centenas. Foi então que as autoridades perceberam que outra mudança também acontecia nos arrozais. Sem pesticidas intensivos, a água permanecia mais limpa. Com mais vida no solo e menos resíduos químicos, o arroz cultivado nas áreas frequentadas pelos ibis passou a ser visto como diferente, mais natural e confiável. Nas cidades chinesas, consumidores estavam dispostos a pagar mais por alimentos cuja origem conhecessem. Yanxian começou a associar seus produtos orgânicos diretamente à proteção do ibis de crista. A ave que quase desapareceu tornou-se o símbolo de uma nova marca agrícola. Arroz, chá, mel e outros produtos passaram a carregar a identidade da conservação. Décadas depois, o resultado se tornou enorme. Em 2026, Yanxian já possuía mais de 13.300 hectares de terras orgânicas certificadas, enquanto sua indústria orgânica movimentava cerca de 5,5 bilhões de yuans. A proibição que inicialmente parecia condenar os agricultores a produzir menos havia criado uma vantagem difícil de copiar. Agora, eles não evitavam pesticidas apenas para salvar as aves. Faziam isso porque o mercado valorizava justamente aquilo que a presença do ibis havia protegido. A espécie não apenas sobreviveu à paisagem agrícola, ela mudou a forma como toda aquela paisagem gerava valor. Mas a transformação não parou nos arrozais. Quando as montanhas ao redor dos ninhos foram fechadas para a exploração, o corte de madeira diminuiu e a presença humana passou a ser controlada. Naquele momento, muitas encostas das Qinling já estavam profundamente degradadas. Durante décadas, árvores haviam sido removidas para lenha, agricultura e extração comercial. Sem cobertura vegetal suficiente, o solo escorria para os riachos, a água ficava turva, as margens perdiam plantas, e os pequenos animais dos quais o ibis dependia começavam a desaparecer. Salvar as aves exigia proteger muito mais do que uma árvore. Era preciso permitir que toda a montanha respirasse novamente. A recuperação não aconteceu de um dia para o outro. Florestas crescem devagar, mas ano após ano, as árvores voltaram a ocupar as encostas. A vegetação reapareceu ao longo dos riachos. Insetos, anfíbios e pequenos organismos aquáticos retornaram às águas rasas e às margens dos arrozais. Com mais alimento disponível, os ibis puderam se afastar do vale original e ocupar novas áreas. Em 1981, o habitat conhecido da espécie cobria menos de 5 quilômetros quadrados. Em 2022, essa área já ultrapassava 16 mil quilômetros quadrados, um crescimento de mais de 3.000 vezes. Ninguém construiu esse ecossistema do zero. A proteção criada para salvar 7 aves apenas devolveu às montanhas o tempo e o espaço necessários para se reconstruírem. Mas proteger o habitat não era suficiente. Com apenas 7 aves, qualquer doença, acidente ou fracasso reprodutivo ainda poderia apagar a espécie para sempre. Por isso, os cientistas criaram uma segunda linha de defesa, a reprodução em cativeiro. Em 2002, 60 ibis de crista foram transferidos de Yanxian para uma base de resgate de fauna rara em Shanxi. A missão da equipe liderada por Zhang Junfeng parecia simples, mas era gigantesca. Fazer as aves se reproduzirem rápido o bastante para garantir o futuro da espécie.
O problema era que cada detalhe me importava. Os ovos precisavam ser retirados no momento certo e colocados em incubadoras com temperatura e umidade controladas. Filhotes recém-nascidos pesavam cerca de 50 gramas e eram alimentados manualmente com tubos extremamente finos. A equipe combinou incubação artificial, criação manual, prevenção de doenças e observação constante. Cada fracasso ensinava algo. Cada filhote sobrevivente aumentava as chances de sobrevivência de toda a população. Com o tempo, o método começou a funcionar em escala. A base criou mais de 500 ibis e devolveu mais de 140 à natureza. 100 outras aves foram enviadas para ajudar a estabelecer 6 centros de reprodução em diferentes regiões da China. O conhecimento desenvolvido em Shanxi também ajudou programas no Japão e na Coreia do Sul, onde o ibis havia desaparecido da natureza décadas antes. Mas libertar uma ave não significava apenas abrir uma gaiola. Antes da soltura, os animais precisavam aprender a procurar alimento, reconhecer ameaças e sobreviver sem cuidados humanos. Foi assim que uma população reduzida a 7 indivíduos começou a se multiplicar. Primeiro vieram dezenas, depois centenas e, anos mais tarde, milhares de ibis voltaram a ocupar os céus do leste da Ásia. Em 1981, toda a população selvagem conhecida cabia em uma única árvore. 44 anos depois, o cenário era quase irreconhecível. No fim de 2025, a população mundial do ibis de crista já havia ultrapassado 12 mil indivíduos. Na China, grupos estáveis estavam presentes em 15 regiões de nível provincial, enquanto o habitat total da espécie superava 20 mil quilômetros quadrados. As aves deixaram o pequeno vale de Yangtze e voltaram a ocupar áreas ligadas às bacias dos rios Yangtze e Amarelo, do interior até zonas costeiras. Populações reintroduzidas foram estabelecidas em várias partes da China. Outras aves foram enviadas como matrizes para programas no Japão e na Coreia do Sul, onde a espécie havia desaparecido da natureza décadas antes. E Liu Yinzheng viveu para testemunhar essa transformação. O pesquisador que percorreu 50 mil quilômetros esperando confirmar uma extinção, viu 7 aves se tornarem milhares. Tudo porque, antes de entregar seu relatório final, decidiu seguir uma última pista. Ele não encontrou apenas alguns sobreviventes. Encontrou a oportunidade de reabrir o futuro de uma espécie inteira. Nenhum cientista poderia ter salvado o ibis de crista sozinho. Depois da descoberta, agricultores, guardas florestais, autoridades locais e especialistas em reprodução passaram a tomar milhares de decisões que mantiveram a espécie viva. Alguns vigiaram ninhos durante a noite. Outros aceitaram cultivar arroz sem pesticidas, mesmo quando isso significava mais trabalho e menor produção. Equipes científicas registraram cada voo, ovo e filhote. 4 décadas depois, essas escolhas ainda podem ser vistas em Yangtze. Ao amanhecer, os ibis caminham por arrozais cobertos de névoa, procurando alimento em campos cultivados sem produtos químicos intensivos desde 1981. Os agricultores dessas áreas conseguem vender arroz e outros produtos por preços mais altos porque a conservação se transformou em garantia de origem e qualidade. Acima dos campos, as encostas possuem mais árvores. Os riachos recuperaram vegetação nas margens. Insetos, anfíbios e pequenos animais aquáticos voltaram a ocupar ambientes antes degradados. Nada disso aconteceu por causa de uma única decisão heróica. Foi o resultado de escolhas repetidas por pessoas comuns durante mais de 40 anos. 7 aves foram encontradas em uma árvore acima de um vilarejo que mal sabia que elas existiam. A paisagem atual é o que surgiu quando uma comunidade inteira decidiu não deixá-las desaparecer. Isso não é um conto de fadas, é o resultado de mais de 4 décadas de ciência, proteção e decisões mantidas mesmo quando ninguém sabia se funcionariam. 7 aves se transformaram em mais de 12 mil,
Um habitat reduzido a poucos quilômetros quadrados se expandiu para mais de 20 mil. Campos que abandonaram pesticidas para alimentar uma espécie ameaçada passaram a produzir alimentos mais valorizados. A lição de Yang Xian é simples: salvar um animal pode exigir mudar a forma como usamos a terra. Quando essa mudança dura tempo suficiente, a recuperação alcança florestas, rios, agricultores e comunidades inteiras. Mas a história não terminou na China. Descendentes do programa de conservação chegaram à ilha de Sado, no Japão, onde o ibis havia desaparecido da natureza. Para trazê-lo de volta, agricultores precisaram transformar novamente seus arrozais. O que aconteceu depois provocou uma revolução agrícola que ninguém havia planejado. No próximo vídeo, você verá como o retorno de uma ave mudou o arroz, a paisagem e a economia de uma ilha inteira.